Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso estudo do dia de hoje, com a leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios, presente no Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se agasta, nem se azeda com alguma coisa. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e versículo 13. Senhor Deus, Pai amado e querido, mais uma vez elevamos nossos pensamentos a Ti, para Te pedir, Senhor, que nos ajude a compreender a Tua palavra e a poder incorporar os Teus ensinos em nosso dia a dia, em nossa vida. Que assim seja. Bom, então o nosso estudo de hoje é sobre o capítulo 28, as preces espíritas, coletânea de preces, e a nossa prece é de número 20, para pedir força de resistir a uma tentação. Então, primeiramente, Kardec começa a definir o que vem a ser tentação. Então, ele vai definir a tentação para todas as vezes que nós nos sentimos desejosos, inclinados a fazer algo de ruim. E como a gente percebe que esse desejo é de fazer algo de ruim? Basta nós atentarmos que aquilo que a gente visualiza fazer só é útil para nós mesmos em detrimento de outras pessoas. Ou mesmo que o que nós vamos querer fazer só traz tristeza e prejuízo para outras pessoas de forma desnecessária. Então essa é a tentação. Então nós temos uma passagem do Novo Testamento que é bastante simbólica, que afirma quando Jesus foi ao deserto para ser tentado. Na verdade, é uma passagem que mostra a ida de Cristo ao deserto, para lá permanecer durante um tempo, sofrendo as tentações do mundo na figura retórica do demônio. E lá, ao chegar, ele passa por inúmeras possibilidades de ter todos os bens, todos os gostos terrenos, em detrimento da sua missão que lhe fora dada pelo Pai. E tendo resistido a todas elas, retorna vitorioso da sua missão, retorna tendo a consciência do que efetivamente deveria fazer. Dentro da nossa concepção, nós conhecendo o que seria efetivamente um espírito da magnitude de Jesus, sabemos que para ele o mal tenta muito menos ou quase nada quando a gente trata da tentação do mal para espíritos imperfeitos como nós somos. E sendo assim, aquela passagem nos traz um simbolismo muito maior do que o cunho prático. Mostra como é possível obter em prece, em concentração, a força de vontade para resistir ao mal. Porque essas más tendências, esses desejos de nos inclinarmos a práticas maléficas, elas podem ter origem em nós mesmos, conforme afirma Kardec,
pode vir do nosso próprio inconsciente, da nossa própria imperfeição, esse desejo de fazer algo ruim, de fazer algo que só vai machucar outras pessoas, e pode vir também de influências externas. A semente pode ser plantada por alguém que se encontra no mundo paralelo ao nosso, no mundo dos espíritos. Isso não quer dizer que, nesse caso, se nós cedermos a essa tentação, que nós estaremos isentos de responsabilidade ao afirmar que fomos induzidos em erro por um irmão que deseja nos utilizar como instrumento para a prática do mal. Na verdade, o que o irmão espiritual está fazendo é só explorar uma fraqueza nossa, uma má tendência, e nos colocar no caminho, nos afastar do caminho da paz, do caminho da retidão. Então, se nós cedermos a essa vontade, o que estamos fazendo, na verdade, é apresentar os nossos maus impulsos, apresentar os nossos vícios do passado, para que eles aflorem tão somente com esse pequeno impulso que foi dado por esse irmão que quer, obviamente, nos utilizar como instrumento para o mal. Ou, muitas vezes, um irmão que tem muitas rixas conosco de outras vidas e deseja que a gente continue no caminho da infelicidade. Mas, obviamente, tendo nós o nosso livre-arbítrio, o ceder ou não ceder a isso vai depender exclusivamente de cada um de nós. E se cedermos, não teremos como transferir a nossa responsabilidade para esse irmão que nos tentou ao mal. Porque a força de ceder ou não ceder é exclusivamente nossa, tá? Conforme afirma Kardec aqui na passagem. Então, como primeiro a gente deve reconhecer esse pensamento? Eu tentei explicar, mas vamos ver as próprias palavras de Kardec. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade. Por isso que eu li a página inicial a respeito da caridade, que constitui a base da verdadeira moral. Quando se tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando enfim nos induz a fazer aos outros o que não queremos que nos fizessem. Então, nessa parte final, ele dá a máxima para distinguir quando nós estamos diante de um pensamento que não é digno das tradições cristãs, pela frase que demonstra todo o ideal de caridade: não fazer aos outros o que não queremos que os outros nos façam. Essa frase, que reúne todo o ideal de caridade, mostra como nós temos que ser benevolentes para com nossos irmãos, assim como queremos que nossos irmãos sejam benevolentes para conosco. Então não podemos fazer aos outros aquilo que não queremos que os outros fizessem. Essa é como se fosse uma regra de ouro que, se fosse seguida por toda a humanidade, nós estaríamos já construindo ou vivendo, construindo já estamos, mas já estaríamos vivendo em um mundo muito superior ao mundo que vivemos atualmente. Porque aqui reside uma grande máxima de não fazer aos nossos irmãos aquilo que não queremos que nossos irmãos nos façam. Se todos se baseassem nesta mesma regra, né, de ideal de caridade, de justiça, nós teríamos hoje certamente um mundo muito superior ao que vivemos. Tá? E lá no prefácio, tá, ele vai explicar essa questão que eu mencionei agora há pouco das origens desses pensamentos tentatórios. Vai mencionar: duas origens podem ter qualquer pensamento mau. A própria imperfeição de nossa alma, ou seja, isso brota dentro de nós mesmos, ou uma funesta influência que sobre ela se exerce. Nesse último caso, há sempre indício de uma fraqueza. Então, como eu estava mencionando, não poderemos utilizar isso como algo para nos justificar
diante de termos cedido a essa má influência, porque também essa má influência, ela só se estabelece a partir da nossa fraqueza, que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita, de sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar, por escusa, ou seja, por desculpa, a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Olha como é interessante essa passagem, né? O, o irmão desencarnado que nos induza ao erro, ao mal, que nos induza, que nos plante maus pensamentos, ele pode até fazer isso olhando as nossas imperfeições, olhando e encontrando a porta aberta pela nossa falta de vigilância. Mas se nós cedermos a esse pensamento mal, se concretizarmos esse pensamento mal, a responsabilidade é nossa, porque não vamos poder nos excusar, ou seja, nos desculpar, usando como argumento que o pensamento ruim não teve surgimento diretamente em nós. Então, olha que coisa interessante, né? Kardec divide essa origem de pensamentos negativos em sendo da própria imperfeição da nossa alma, mas também tendo a possibilidade de ser oriundo do plano espiritual. Mas que em ambos os casos compete a nós a realização ou não desse pensamento ruim. Nós podemos, então, apesar de termos falado na vigilância, nós podemos, em oração e com força de vontade, afastar a vontade de realizar esse pensamento ruim. E aí teremos tido uma vitória, apesar de não termos mantido a nossa vigilância constante para impedirmos o surgimento desse tipo de pensamento, o que ainda nos é muito difícil, tendo em vista o nosso atual estado de aperfeiçoamento moral. É muito difícil não termos pensamentos ruins, pensamentos negativos, mas concretizá-los dependerá exclusivamente de nós mesmos. E finalmente nós chegamos à prece, que é feita para pedir, é lógico, todas essas preces, elas são uma trilha, né, e não um trilho. Nós não temos que ficar presos às palavras, mas podemos usar essa prece como um guia, como uma base, como modelo para solicitar forças a fim de não cedermos a nenhum tipo de pensamento negativo. Então a prece: Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação, que me impele a falir. Espíritos benfazejos, que me protegeis, afastais de mim este mau pensamento, e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta, nesta vida e na outra, porque tenho a liberdade de escolher. Essa liberdade, em outras palavras, advém do nosso livre-arbítrio, que nos permite, mesmo diante do nosso estado de perfeição moral, escolher se vamos ou não ceder a essa má influência. E se cedermos e falirmos, mereceremos a expiação por essa falta, nesta vida e na outra, conforme menciona Allan Kardec. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, obrigado, Pai, por termos nessa data, nessa oportunidade, falado acerca da Tua palavra, revelado as Tuas verdades, da forma como cada um de nós pode compreender. Que as Tuas bênçãos de amor e de harmonia possam nos conduzir ao longo de mais uma semana e que não nos falte a caridade e a compreensão de tudo aquilo que devemos fazer no nosso dia a dia, no nosso trabalho, dentro da nossa família.
Obrigado, Pai, por todas as tuas bênçãos de luz e amor para cada um de nós. Que assim seja.